Amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai esteja entrando aí na sua casa, no seio da sua família, na sua vida. Eu gostaria de estar meditando com vocês no livro de Juízes, no capítulo 13, a partir do verso 8, ou seja, somente o verso 8, que diz assim esse texto sagrado. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Amados, esse texto nos ensina, nos traz uma lição muito importante. Aqui nós vamos ver Israel que saiu fora da presença de Deus, que havia saído fora da presença de Deus, e Deus entregou novamente Israel nas mãos dos filisteus. Está logo no primeiro versículo. Entregou novamente às mãos dos filisteus, e os filisteus dominaram sobre Israel por 40 anos. Israel estava dominado, tudo era saqueado, tudo era levado de Israel. Aqui Deus promete, de acordo com o clamor do povo de Israel, Deus promete novamente dar a eles livramento. Mas o importante aqui é que quando o anjo anuncia à mulher que outrora não poderia ter filhos, e agora o anjo aparece para ela: olha, você terá um filho. Aqui eu quero falar com vocês, aqui eu gostaria de falar com vocês, é a respeito da preocupação do pai. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Amados, eu quero trazer à nossa mente, para a nossa meditação, é isso, a preocupação desse pai, como educar esta criança que haveria de nascer. Aqui nós estamos falando do nascimento de Sansão, que iria livrar Israel das mãos dos filisteus. Amados, eu quero falar aqui da preocupação desse pai. Como educar esta criança? Ele recorre à pessoa certa, ele recorre à pessoa adequada. Houve preocupação nesse pai, no coração desse pai. Como que eu vou educar esta criança? O que eu devo fazer a esta criança? Ele reconhece que ele e a esposa não têm condições de criar essa criança, de dar a essa criança uma educação devida. Então ele recorre a Deus, ele ora a Deus. Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor, o Senhor é que tem que nos ensinar o que devemos fazer a essa criança. O Senhor é que tem que nos direcionar a maneira correta de educar essa criança. Amados, assim deve ser a nossa preocupação de pai, assim deve ser a preocupação de uma mãe, assim deve ser a preocupação de um casal. Como educar o meu filho? Como educar a minha filha? Buscar em Deus orientação correta, a maneira correta de educar os filhos. A maneira correta de direcionar os filhos na presença de Deus. A palavra de Deus nos exorta, principalmente em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 7 e 8, que diz assim: E os estimarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Amadas, aqui ele está falando da palavra de Deus. Ali ele estava falando da lei de Deus. E hoje nós falamos da palavra de Deus no seu contexto geral. Amados, a palavra de Deus é um manual de vida para nós, para os nossos filhos. Nós devemos buscar em Deus e temos que buscar em Deus a orientação correta para os nossos filhos, direcionar os nossos filhos na presença de Deus. Escolher o caminho do Senhor para os nossos filhos. Eu não falo qualquer caminho,
Eu não falo a qualquer pessoa, eu estou falando do caminho do Senhor, do Senhor. Nós temos que mostrar para os nossos filhos, andar com nossos filhos, apresentar aos nossos filhos o Deus vivo, o Cristo ressurreto. É esse Cristo que nós temos que apresentar para os nossos filhos, para a nossa família. A necessidade de estar lendo a Bíblia com seu filho, a necessidade de estarmos lendo a Bíblia com nossos filhos, com nossos netos. Passar tempo ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos. Os nossos filhos, amados, é apenas herança. Eles são herança de Deus. E para nós, o favor de Deus. Eles representam o favor de Deus na nossa vida. Como está escrito no Salmo 127, no verso 3. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Ou seja, um presente de Deus para a nossa vida. Os filhos são presente de Deus para nós, que nós devemos cuidar, que nós devemos educar, que nós devemos doutrinar na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, ensinando a eles, andando com eles no caminho do Senhor, não é mostrando para eles o caminho, mas é andando com ele, com todos eles no caminho do Senhor. Dia e noite, instruindo nossos filhos, todo momento que nós pudermos, instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Manoar tem essa preocupação. Como educar o menino? Senhor, volta novamente. Manda novamente um homem de Deus aqui, manda novamente um anjo aqui para nos ensinar como cuidar do nosso filho. Nós não sabemos a maneira correta de educar o nosso filho. Amados, bendito é o homem, bem-aventurado é o homem, bem-aventurada é a família que busca no Senhor entendimento para a sua família, para os seus filhos, que escolhe o caminho de Deus para os filhos, que ensina o caminho do Senhor para os filhos, que ande no caminho do Senhor com os filhos. Esses crescerão, e ainda que venha desviar do caminho do Senhor, ainda que venha desviar, momentaneamente que venha desviar do caminho do Senhor, mas eles lembrarão do Senhor, eles serão movidos pelo Senhor e voltarão para os caminhos do Senhor, porque aqui a vida, os caminhos do Senhor tem vida. Então eles voltarão, lembrarão e voltarão. Mas como lembrar se nós não ensinarmos? Mas a gente vê tanta criança perdida, a gente vê tanta criança já destinada a adorar tantos deuses mortos, Deus que não tem vida, Deus que não pode dar para eles salvação. A gente fica com o coração doído desses entendimentos. São todos caminhos que as famílias buscam para os seus filhos e acabam crescendo crianças desorientadas, sem a proteção de Deus, sem a guarda de Deus nas vidas deles, porque tomaram um caminho errado, tomaram uma decisão errada nas suas vidas. Não buscaram um Deus vivo, não entregaram os seus filhos aos cuidados do Deus vivo. Então não tem jeito, meus amados. As crianças vão crescer desprevenidas. As crianças irão crescer sem a proteção de Deus. É o caminho que o pai escolheu, é o caminho que a mãe escolheu. A palavra de Deus, amados, ela é muito séria. É muito séria a palavra de Deus. Ensina o caminho do Senhor para os seus filhos. A palavra de Deus, no capítulo 20, no livro do Êxodo, está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não te curvará a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a maldade dos pais
meus filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Amados, é o caminho que a pessoa procura para os seus filhos. Deus chama de maldade quando nós procuramos um caminho errado para os nossos filhos, maldade dos pais. Os pais estão fazendo uma maldade com seus filhos. Como é um caminho escolhido pelo pai, pela mãe, Deus rejeita, porque foi voluntariamente procurado, foi voluntariamente escolhido por seus filhos trilharem. Por isso, Deus fala que visita a maldade dos pais nos filhos, até que esses tenham inteligência, tenham sabedoria para olhar para o céu e reconhecer o Deus, reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor em suas vidas. Aí sim é quebrado essa maldição na vida dos filhos. Amados, tem tantos filhos hoje que a gente não entende, tem tantas situações que a gente não entende hoje, acontecendo na vida dos filhos, acontecendo na vida das famílias. E muitas vezes a gente vai ver que são caminhos errados que tomaram lá atrás. São decisões erradas que tomaram a favor da sua família, a favor dos seus filhos. Lá atrás, achando que estava tomando um caminho certo, achando que estava sendo direcionado no caminho certo, mas verdadeiramente não era o caminho do Senhor, não era o caminho do Deus vivo, não era o caminho do Cristo ressurreto, o único Senhor nos céus e na terra a quem devemos ser salvos. Que o homem tem condições de ser salvo é somente através de Jesus Cristo. E muitas vezes nós nomeamos, as pessoas nomeiam, melhor dizendo, as pessoas nomeiam outras pessoas para guiar as suas famílias, para ser deuses em suas famílias, em seus lares. Constrói verdadeiramente altares de adoração a outros deuses que não têm condições de salvar, que não têm condições de libertar, que não têm condições de levar a Deus. Somente Cristo Jesus é que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está diante de Deus, está ao lado de Deus, está à direita de Deus e intercede por nós. É somente Ele a ponte que liga o homem a Deus. É o caminho verdadeiro. Ele mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Ele. Ele responde mais na frente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, não existe outra pessoa a quem devemos ser salvos, é somente Jesus Cristo. Esse é o caminho que nós devemos trilhar com nossos filhos, esse é o caminho que nós devemos apresentar aos nossos filhos. Amados, se os seus filhos estão na presença de Deus, glorifique e exalte o nome do nosso Senhor na sua vida, no seio do seu lar, da sua casa. Se não, meus amados, corra para os pés do Senhor Jesus Cristo, enquanto pode, enquanto tem tempo. Esse Cristo, amado, volta para buscar o teu povo. Esse Cristo volta para buscar os teus filhos, volta para buscar a tua igreja. Não fique fora dessa bênção, não fique fora desse arrebatamento. A igreja será tomada da face da terra. Aqueles que escolheram o caminho do Senhor, esses irão com o Senhor. A família que escolheu o caminho do Senhor, esta subirá com o Senhor. Esta irá morar com o Senhor. Fuja, meu amado, dessa ira de Deus. Fuja, família, dessa ira de Deus. Eu vos abençoo, meus amados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor estenda tuas mãos de poder e graça na sua casa, na sua família, para salvar, para libertar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu vos abençoo, em nome de Jesus. O meu nome é Damásio de Jesus. Amém.